E aí pessoal, professor Gilton aqui. Vamos continuar aqui nossas aulas sobre teoria geral dos sistemas. E hoje a gente vai falar sobre a concepção cartesiana, né, e mecanicista versus o enfoque sistêmico. Então a gente vem falando sobre a questão desde a teoria geral do sistema, como ela surgiu. Só que vamos ver aqui outras percepções além da teoria, né, da visão sistêmica. Então a gente vai ver uma famosa aqui, bastante conhecida, que é a concepção aí cartesiana, né, ou mecanicista. Então vamos conhecer um pouco. Mais à frente a gente vai ver os seus princípios e depois vamos fazer aqui, né, uma comparação de certa forma com quando é que a gente deve utilizar uma concepção cartesiana e quando é que a gente deve jogar um enfoque sistêmico ou uma visão holística, né, para resolver um determinado tipo de problema. Então, dando início aqui a essa concepção cartesiana e mecanicista, tudo começou, né, como o próprio nome já diz, né, concepção cartesiana, René Descartes aí, 1596 a 1650. Ele era filósofo, físico e matemático francês, né, trabalho e revolucionário aí na filosofia e na ciência. Ele teve muito trabalho revolucionário tanto na filosofia quanto na própria ciência. Obteve também reconhecimento na matemática. Foi ele que sugeriu essa fusão aí da álgebra com a geometria, né? Que deu a conhecida e famosa geometria analítica. Tá aqui a imagem do René Descartes. Ainda ele criou esse sistema de coordenadas, que hoje, né, é o sistema cartesiano, que é basicamente aquele sistema que você tem as divisões, né, os quadrantes, e tem o eixo X e o eixo Y, né, o eixo das ordenadas e o eixo onde você pode ali tá colocando o número, tá verificando, né, de certa forma qualquer ponto dentro de um quadrante. Então ele foi uma figura-chave da Revolução Científica, ou seja, dentro da Revolução Científica aí, ele foi o cara assim que teve muito destaque. Ele foi o fundador, né? Muitos chamam ele aí de fundador da filosofia moderna e também pode ser considerado como o pai da matemática moderna também, né? Alguns autores costumam chamá-lo assim. Ele foi um pensador importante e influente aí da história do pensamento ocidental. E além disso, ele influenciou diversos autores, e não só, né, autores em outras áreas, como também, ou principalmente aí, na filosofia. Muitos filósofos desenvolveram bastantes trabalhos assim, baseados nos trabalhos de René Descartes. Uma das suas obras aí, né, a mais famosa de certa forma, foi o Discurso sobre o Método, de 1636. Nela, Descartes ele procura nos convencer que o raciocínio matemático ele deveria ser, né, servir de modelo para o pensamento filosófico e para todas as ciências, ou seja, a lógica, né, o pensamento matemático, você deve estar com ele em cima de qualquer coisa, tanto na filosofia quanto na ciência. Então, o raciocínio matemático é baseado principalmente nessa lógica dedutiva, né, em que nós partimos de uma verdade para encontrar outras verdades. Ou seja, que uma verdade é consequência da outra. Se isso é verdade, logo, né, essa outra coisa é verdade. Né? Aquela conhecida frase da lógica, né, do homem e do macaco. Né? Por exemplo, o homem ele é um primata e gosta de banana, por exemplo. O macaco também é um primata, logo ele também vai gostar de banana. Né? Existem outras também desse tipo de frases lógicas, né? Que ela é chamada lógica dedutiva, baseada na dedução. Em cima disso aí, né, de René Descartes, desse pensamento, nasce, né, o chamado pensamento científico e o chamado pensamento analítico, que ele é tão útil. Ele é tão útil para a gente, principalmente para quem pesquisa, para quem está desenvolvendo software também, né, usar a questão desse pensamento analítico. Então, o que é o pensamento científico, né, de certa forma? É a capacidade das pessoas para formular ideias e representações mentais de forma racional e objetiva. Então, você tem o pensamento científico. Por sua vez, né, o pensamento analítico, que está em conjunto aí, no caso com o científico, ele é uma forma de pensamento cujo objetivo dele é explicar as coisas por meio de decomposição em partes mais simples, né, que são ou que possam ser mais facilmente explicadas ou solucionadas. E uma vez entendidas, né, todas essas partezinhas,
você vai entender o todo. Ou seja, uma coisa maior, um corpo humano, por exemplo, na verdade ele não é enxergado aí como um corpo humano, e sim como um conjunto de várias células. E a gente entendendo essas células, a gente vai entender o corpo humano, já que a gente estudou as partes menores que o compõem. Então esse é um pensamento aí analítico. O comportamento do todo, né, é assim explicado pelo comportamento das partes. Então, a depender de como está o estado das suas células ou da sua menor unidade, né, a depender disso aí, você vai conseguir entender como é que está o seu funcionamento do todo. Então, entendendo um pouco o menor elemento de um todo, você consegue dominá-lo e compreender. Mais à frente a gente vai falar especificamente sobre alguns princípios que falam sobre isso. Basicamente, né, os verbos de ação do pensamento analítico, né, do pensamento científico, são esses daí: analisar, comparar e avaliar. Né, são 3 verbos assim que você utiliza quando você está usando o pensamento analítico. Né, eu analiso, então eu vou verificar, né, as partes menores daquilo ali, eu vou comparar essas partezinhas ali que eu analisei e vou avaliar quais delas são melhores, menores, maiores, enfim, depende muito do que eu vou fazer. Então você avalia. Então analisar, comparar e avaliar são verbos que são fortes, né, e eles cercam aí o pensamento analítico. Além disso, né, o método cartesiano, né, de Descartes, claro aqui que eu falei que é o nome dele, foi o que possibilitou o desenvolvimento tecnológico e científico, né, sem precedentes aí das eras modernas e contemporâneas. Ou seja, se não tivesse esse pensamento aí nessa época, a gente não conseguiria chegar no que a gente chegou hoje. Né? Vocês, não sei se imaginam aí a questão das linhas de produção, né, na Revolução Industrial. Então, nas linhas de produção existiam vários métodos de manufatura que eles eram baseados naquela linha de produção, onde cada um ele fazia uma atividade específica, e aquela atividade específica ou super específica, dependendo de como você chama, né, ela ia montando e ao final você tinha um produto. Então, às vezes a pessoa não sabia nem qual era o produto final que ela estava produzindo. Ela simplesmente fazia ali uma tarefa super especialista. Apertava um botão, colava alguma coisa, montava alguma peça, e essa peça lá na frente poderia formar um carro ou qualquer outro tipo de item que possa ser passado em uma linha de produção. Então, esse pensamento, né, analítico, né, esse método cartesiano de ver as coisas, ele conseguiu, né, ajudar na questão do desenvolvimento tecnológico e principalmente científico. Então, considerado aí como o determinismo mecanicista, né, ou reducionismo, ou até mesmo chamado modelo cartesiano, que é o nome dado para essa percepção aí, né, que é baseada na concepção mecânica da natureza e do homem. Ou seja, tudo funciona aí com suas pequenas engrenagens, estão tudo relacionado, porém, né, a gente entendendo essas engrenagenzinhas, né, esses pequenos pontos, nessa mecânica das coisas, a gente vai entender tudo, sem a necessidade de entender a interação e essa visão maior. Não é que exista tipo o pensamento sistêmico, ele seja melhor do que o pensamento aí cartesiano, mas na verdade vocês vão ver lá na frente que existem problemas que o próprio pensamento sistêmico ele não é adequado, e também que o próprio pensamento aí, né, analítico ou determinístico, mecanicista, ele não consegue reduzir, né? Então, dentro desse pensamento, o conhecimento é o resultado da captura de verdades por um sujeito sobre um objeto. Então, o analista aí, né, o sujeito que está analisando, que está verificando, está fazendo um experimento, né, ele vai ter conhecimento em cima dos resultados que ele obteve, né, em cima de um determinado objeto. O sujeito ele percebe o objeto, né, a partir de exercícios, né, sensitivos e racionais, que devem ser organizados de forma metodológica a fim de se obter o conhecimento verdadeiro. Então, como é que eu obtenho o conhecimento verdadeiro sobre um objeto? Eu vou fazer um conjunto de procedimentos, que seriam essa metodologia, né? Procedimentos ali que estão relacionados, e ao final de todos esses procedimentos eu vou entender
esse meu objeto? A gente joga muito isso aí na pesquisa científica, né? A gente está pesquisando ali, cada partezinha que você está fazendo, você está analisando, você vai documentando, vai escrevendo, e ao final você tem um relatório que vai descrever todo aquele seu processo e como aquele seu processo ele impactou sobre um determinado objeto, né? O objetivo, né? O objeto, na verdade, ele é separado do observador. Então você não precisa a sua influência, né? A sua presença ali fazendo aquele experimento, ele não vai, de certa forma, influenciar em nada no comportamento do objeto, né? Porque você se torna algo externo, né? E durante o seu experimento, aquele objeto ele vai estar isolado. É essa a ideia, né? Você meio que exclui, né, a sua influência ou a sua modificação ali, de certa forma, dentro do objeto. Um ponto importante, né, que é falado no pensamento cartesiano é que conhecer o objeto é igual a dominá-lo. Então, se eu conheço, né, as partes que compõem, eu já analisei sobre aquilo ali, então eu vou dominar esse objeto, né, sem nenhum problema. Para conhecer o todo, mais uma vez, basta conhecer as partes, né? O mundo pode ser expresso por meio de equações matemáticas, então tudo pode ser provado, pode ser estudado, é só a gente decompor em partes menores e conseguir expressar através de equações, né? O mundo deve ser também compreendido, dominado e modificado em favor do homem. Aqui é a questão de colocar o ser humano no centro de tudo, né? Na questão, e o próprio ser humano ele deve realmente, né, prosperar e criar essa questão do pensamento científico, né, desenvolvimento científico e tecnológico. Uma das frases clássicas aí de René Descartes, né, que também fala sobre essas pesquisas, né, é o penso, logo existo, né, ao contrário do que os antigos gregos aí e escolásticos eles falavam, né, que acreditavam que as coisas existem simplesmente porque elas existiam, né, aquela questão que lá na frente a gente pode até, quem lembra aí da história, né, foi feito até pesquisas e descobriu que na verdade não existia aquelas coisas, o surgimento espontâneo. Na verdade, várias coisas elas eram feitas, né, elas eram, por exemplo, tinha um experimento de vermes em cima de carne. Entendia que aqueles vermes que apareciam simplesmente eles surgiam e não que existia uma mosca ou um inseto que posava em alguma coisa de decomposição e gerava, né, aqueles vermes. Então teve um experimento que foi colocado carnes, né, e deixaram apodrecer, colocaram sobre uma película semipermeável para dar para um inseto poder entrar e depositar seus ovos, e a outra não. Então foi descoberto que aquelas que o inseto teve a capacidade de entrar, surgiram larvas, e na outra que estava totalmente isolada não teve essa questão das larvas. Então o surgimento espontâneo não existe, né? E eles acreditavam muito nisso aí, né? Existiam simplesmente porque tem que existir e não, né, porque elas são lógicas, né, elas pensam de certa forma. Então Descartes ele instituiu a dúvida. Só se pode dizer que existe aquilo que pode ser provado. Então se você não puder provar determinado argumento, determinada coisa, né, para o pensamento aqui de Descartes, aquilo ali não existe. Então ele trouxe essa linha de pensamento. Certo, pessoal? Vamos finalizar por aqui essa aula, né? Mais à frente a gente vai ver ainda sobre o pensamento mecanicista, vai ver um pouco também sobre a questão do pensamento sistêmico, e a gente vai fazer uma comparação dos dois e tentar entender quando usar um, quando usar outro, como é que um complementa o outro, né? Quando os dois eles não devem de certa forma ser complementares. Certo? Então aqui as nossas referências e até a próxima aula.